Então, novamente, sejam bem-vindas ao nosso segundo semestre de 2021 do Espaço Bitita. Esse semestre, com algumas novidades, principalmente no que diz respeito à nossa grade de horários. Antes, as nossas aulas eram feitas aos sábados e agora nós tentamos espalhar essas aulas ao longo da semana, para que assim seja possível que mais pessoas participem e acompanhem o ritmo dos nossos conteúdos, né? A nossa parte, a nossa ideia, né, enquanto primeira semana de boas-vindas, recepcionando as pessoas, primeiro aqueles que já estavam conosco no semestre passado, aqueles que estão chegando agora, a gente achou que, por bem, era interessante fazer uma revisão, principalmente das matérias que no semestre passado ficaram um pouco desfavorecidas por conta do calendário, e uma delas é a história. E, antes que alguém pergunte, eu quero informar para quem está chegando agora que a nossa disciplina de história ela é dividida em duas partes: história geral e história do Brasil e da América Latina. No semestre passado, um professor nosso teve de se afastar, que era justamente o professor de História Geral, portanto, nós ficamos desfavorecidos no que diz respeito a esse conteúdo de História Geral. Por isso, essa revisão, que na realidade vai ter mais disciplinas das exatas, das biológicas, eu pedi à coordenação também que a gente fizesse essa revisão da História Geral, já que não há muitas aulas de História Geral disponíveis, inclusive no nosso canal, como vai ficar esta aula para todas vocês e todos poderem acompanhar, pelo menos via online, um pouco do nosso conteúdo. Mas é claro que isso não dispensa a participação na aula, porque vocês aqui se sintam, por gentileza, à vontade para perguntar, para questionar a hora que vocês quiserem, colocarem a dúvida que vocês quiserem. E nessa revisão geral da história, pensando um pouco no que era o nosso programa do primeiro semestre, eu selecionei aqui duas partes da nossa aula de hoje que dizem respeito a esse conteúdo que era para ter sido trabalhado e foi parcialmente trabalhado no semestre passado. Então, esse conteúdo é um conteúdo muito cobrado nas provas, principalmente nas provas do Enem, porque diz respeito ao mundo antigo, principalmente a Grécia e Roma, que a gente chama de antiguidade clássica, e logo, logo a gente vai entender por que a história dá esse nome, antiguidade clássica. E a parte 2, a gente vai falar um pouco sobre feudalismo, absolutismo e mercantilismo, pensando aí como, digamos, um primeiro. Na verdade, a gente vai focar mais no feudalismo e no absolutismo, trazendo algumas características do mercantilismo para, digamos assim, preparar o nosso terreno para as nossas aulas desse segundo semestre, que serão quinzenais. Então, para quem está chegando agora, lembrando que essas aulas de história geral, né, a ideia de pensar a história geral, elas se complementam, na verdade, elas só ganham sentido com as aulas de história da América Latina e do Brasil. A gente faz essa divisão aqui para facilitar, para que a gente possa pensar didaticamente, facilitar para vocês conseguirem guardar o conteúdo e assim a gente vai aprendendo. Além disso, na área de humanas, a gente tem a aula de Sociologia e de Filosofia, do professor Dalmo, e essa aula de Filosofia e Sociologia também vai, de alguma forma, retomar alguns temas da aula de História sob o prisma da Sociologia, entendendo mais algumas questões políticas e algumas mudanças sociais importantes para a gente pensar a história e, principalmente, pensar mesmo a própria sociologia, a filosofia, enquanto um campo do saber. Então, nosso propósito aqui, a nossa ideia é de trabalhar, passar um pouco por esse mundo antigo, as características principais, mas antes da gente chegar nesse mundo antigo, a gente precisa sempre fazer esse questionamento que é importante, né? Fazer um questionamento: por que será que vale a pena voltar para esse mundo antigo para pensar a história?
Mais ainda, o que será que esse mundo lá na Grécia, lá há trilhões de séculos atrás, estou, né, exagerando aqui só para a gente fazer um exercício de pensar, como que será que aquele momento ele impactou tanto a nossa existência enquanto sociedade ocidental, enquanto participantes de uma mesma civilização ocidental, com todos os problemas e com todos os avanços que isso trouxe, digamos assim, mas por que Katsu? A gente tem que voltar lá atrás para pensar o mundo antigo, não só para pensar a nossa própria existência, mas para pensar a própria noção dessa disciplina que hoje a gente tem que aprender para fazer o vestibular, o Enem, seja lá o que for, chamada história. Por que será que a história surgiu, né, enquanto um elemento importante para que a humanidade não só desse cabo às suas lutas, aos seus movimentos, mas desse sentido a esses elementos, né? A história também é um elemento que dá sentido, como nós vamos ver aqui nesse arcabouço gigante que é Grécia e Roma, por isso uma experiência muito importante para que a gente possa entender alguns elementos desta noção de história e alguns elementos que nos interpelam, que ainda nos compõem até hoje, como é a ideia de cidadania. A gente tem que lembrar que na Grécia surgiu o teatro, surgiu a literatura através das próprias tragédias, enfim, que é uma antecipação da literatura, os teatros, e principalmente surgiu algo que vai até hoje fazer parte, queira ou não, do nosso cotidiano, que é a ideia de política, que vem justamente da ideia da polis. E é isso que nós vamos tentar pensar nessa primeira parte do curso, da nossa aula de hoje, para que depois, no final dessa primeira parte, a gente possa fazer junto alguns exercícios, na verdade, dois, correspondentes ao Enem, e vamos ver como é que eles cobram esse período da história tão importante e que cai bastante nas provas, mas aí a gente vai analisar como que eles cobram, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não, professor. Perfeito. Gabi, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Quando a gente vai pensar na Grécia Antiga, enquanto história, né? Primeiro que a gente já tentou ver mais ou menos por que a gente precisa voltar nesse período para entender esses dois elementos. O primeiro, da própria noção de história, que aparece nesse contexto específico da história da humanidade, e depois, né, num sentido mais geral, a própria civilização ocidental, que quer queira a gente não queira, e essa civilização ela faz parte da nossa própria história, né? Seja ela para o bem ou para o mal, como nós diríamos aqui, mas no sentido específico daquele contexto, o que caracterizou, qual foi, o que particulariza, professor, aquele contexto da Grécia Antiga? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que aquele contexto, quando, antes de se formar, né, a ideia de uma antiguidade clássica, que é esse contexto específico do número 2 aqui, quando a gente vai apontar para o número 2, no período clássico, nós tivemos um chamado período arcaico, que começa ali no século 8 antes de Cristo, vai até o século 6, que é justamente o contexto no qual se começa a organizar os poderes da terra, ou seja, quem tem a propriedade da terra. Num contexto geográfico em que você tinha, primeiro, uma península, que é justamente onde a região hoje da Itália, por exemplo, né, tem a Itália, como vocês sabem, é um país todo fragmentado. A unificação da Itália veio se dar muito tardiamente, só no final do século XIX. Essa fragmentação da Itália tem muito a ver com essa experiência muito antiga da formação dos impérios, porque o primeiro império
que a gente tem noção no mundo é esse Império Greco, que depois se expandiu com o Império Greco-Romano. Mas, do ponto de vista da localização no mundo, é aqui que essa coisa se desenvolveu, justamente num lugar onde você tinha a agricultura como um ponto essencial da economia e que você tinha muitas ilhas. Então, você tinha a questão do comércio que se desenvolvia naquele contexto. Mas antes de se formar isso que a gente hoje compreende como as cidades-estado, ou seja, como a antiguidade clássica, que era justamente a divisão da sociedade em várias cidades-estado, no qual se destacou Atenas e Grécia, antes disso acontecer, como que as coisas se organizavam? Como que era, professor, antes de se organizar essa coisa chamada polis, né? Que inclusive, é a origem do termo cidade, polis, cidade, metrópolis, né? É aí que surge essa ideia de cidade. Mas, antes disso, como que funcionava, nesse contexto específico, a organização da sociedade? Olha só, se organizava da seguinte forma: eles eram organizados em frátrias. Frátrias vem de fraterno mesmo, a ideia de são espécie de irmandades. E essas frátrias, elas eram organizadas sob 3 grupos principais. Os eupátridas, anotem aí, quem eram os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários de terra. Bizu do professor. Bizu é uma palavra dos anos 80, vocês vão buscar no Google para saber o que é. Então, bizu do professor, que vai falar agora para vocês. O que caracteriza o poder nesse contexto? Não é capitalismo ainda, a gente não tem indústria, a gente não tem riqueza do ponto de vista do capital como a gente entende hoje. Então, a característica central da divisão do poder nesse contexto é a propriedade da terra. E essas frátrias, o que organizará, portanto, essa divisão é justamente a propriedade da terra. Os eupátridas são os grandes proprietários da terra, os gérgões são os pequenos proprietários e médios proprietários de terra, e os tetas, né? Para a gente lembrar, pode falar teta, não tem problema, os tetas, mas na verdade são os tetas. Os tetas são aqueles sem propriedade. Bom, mas como a disputa entre eles se tornou uma disputa muito intensa, eles passaram a se reorganizar entre eles e uniram algumas pátrias e transformaram em tribos. E depois essas tribos se unificaram e se transformaram em cidades-estado. Então, esse processo histórico que deu origem a essa coisa chamada polis ou cidades-estado é um processo histórico que vem justamente das fátrias, né, que eram a disputa pela terra. Vocês têm que lembrar também que a sociedade, naquele contexto ainda de início, de nesse período arcaico, né, a colonização arcaica, como os historiadores costumam dizer, é um período em que a sociedade se baseava na agricultura, né? Portanto, a terra não tinha só um valor. Meu pai chegou. Entende? Tem um valor mais importante, que é justamente essa questão do valor da agricultura e da possibilidade de cultivar, já que uma das atividades principais, né, desse contexto era a agricultura de cereais, por exemplo, nesse ambiente, dado o contexto muito montanhoso da geografia aqui que se coloca. Então, nesse processo, né, de frátrias para tribos e para a formação das cidades-estado, naquele contexto, que é esse que vocês veem no mapa, se formou mais de 100 cidades-estado, das quais as 2 mais importantes, ou seja, as maiores cidades-estados, são aquelas que talvez vocês conheçam mais
porque elas são mais faladas mesmo que Atenas, formada pelos povos jônios, e Esparta, justamente formada pelos povos eólios e os povos dórios, tá certo? Uma coisa essencial, pessoal, para a gente lembrar nesse contexto de formação dessas duas cidades-estado que nós estamos vendo aqui, que representam um processo histórico mais complexo, mais amplo, que é justamente como que se organizou a junção desses povos eólios, jônios e dórios em frátrias, primeiro, depois em tribos, depois em cidades-estado, mas eles engendraram, portanto, nesse contexto maior das cidades-estado, uma questão muito importante, engendraram eles, que é a questão do politeísmo, de você ter vários deuses. Quando você implanta, ou seja, você tem uma religião baseada não só em um Deus único, como só depois o cristianismo e a Igreja Católica vai trazer. Mas o politeísmo, são vários, né? É justamente essa ideia de uma religião, ou seja, baseada em vários deuses. Só que isso não era simplesmente uma religião, como nós veremos, porque os deuses, né, seja em Atenas, sobretudo, exerciam uma influência muito grande sobre o desenvolvimento daquela sociedade e era muito mais, digamos, complexo do que propriamente essa ideia geral que a Igreja Católica depois trouxe, que é uma ideia de um Deus único, unificado, de um poder único, né? O politeísmo também expressava essa questão, tá certo? Vejamos, portanto, alguns pontos mais específicos de Atenas e Esparta, como duas cidades-estado importantes que emergem aí desse contexto, mas que compõem, portanto, esse período chamado período clássico. Por que, professor, chamado período clássico? Porque quando as coisas mais ou menos se estabilizam em cidades-estado, principalmente em Atenas, você tem um desenvolvimento muito grande, não só um desenvolvimento econômico, né, que era baseado na expansão marítima, né, da cidade de Atenas, porque ela se situava num local, como nós vamos ver aqui, ó, que ela podia fazer o comércio, ó, Atenas aqui, ó, ela podia fazer o comércio marítimo e podia também investir, né, na sua população a partir dessa expansão pelo mar. Só que, a partir desse movimento de expansão, esse período clássico em Atenas foi um período muito rico do ponto de vista não só, como eu falei, da economia, mas como da cultura. Foi a primeira vez que aí sim surgiu essa ideia de polis como uma ideia de cidade, mas atrelada a essa ideia de polis, surgiu a ideia de cidadania. Ainda que fosse uma cidadania restrita, foi a primeira vez restrita por quê? Porque as mulheres não podiam participar, porque havia escravos, os estrangeiros não podiam participar. Professor, havia escravos? Sim, havia escravos, mas vamos lembrar uma coisa. Os escravos que haviam na antiguidade são muito diferentes da escravidão moderna, que é a escravidão que vai acontecer depois com a expansão marítima, principalmente puxada por Portugal. Esta escravidão também tem a ver com a expansão de um império, também tem a ver com a expansão marítima, mas ela é uma escravidão por dívidas. Em geral, o que ocorria? A Atenas se expandia e, quando ela conquistava um povo, muitas vezes esse povo se tornava escravo por um tempo e passava a servir aquela sociedade. E, portanto, não tinha direito à cidadania, porque o direito à cidadania era essencialmente o direito de participar da polis, de poder falar na polis. Portanto, ele era restrito aos homens, restrito aos homens e aos poderosos, porque a plebe também não poderia participar.
Mas, mesmo assim, isso não deixa de lado esse caráter inédito desse contexto único, né, que é a polis, para se poder falar alguns elementos. E como a gente percebeu, embora os deuses gregos façam parte, né, de toda a Grécia antiga e estejam presentes nas cidades-estado, aqui, no caso de Atenas, eles geraram, essa sociedade gerou um elemento democrático, justamente pela primeira vez. Não é que foi democrático como, professor? Não tinha mulher, não podia, tinha escravo e tal. Democrático porque foi aí que surge, inclusive, o termo democracia, que é o governo do povo, né? Aristóteles, que surge dessa tradição, que é um pensador que surge dessa tradição, nesse contexto vai entender o seguinte: olha, dentro dessa perspectiva, dessa polis que foi criada, a gente consegue ver três tipos de governo: a democracia, que é o governo do povo, a oligarquia, que é o governo de poucos, e a aristocracia, que é o governo de bons. Então, foi nesse contexto que passa a existir essa ideia de democracia e essa ideia de cidadania, principalmente em Atenas, que passa a se tornar a principal cidade nesse contexto clássico. E não surge só isso, como eu falei, surge o teatro, né? Surge a literatura, uma espécie de literatura através das tragédias gregas, que surge e que dá origem, na verdade, ao direito, que, na verdade, vai se institucionalizar mais tarde, um pouco no Império Romano, muito bebido daqui. Mas o importante é que vocês tenham em vista que Atenas foi uma cidade importante. Você tinha os deuses gregos, e esses deuses gregos, pessoal, é interessante quando você pega as tragédias gregas, como que eles vão incorporando questões e temas que são muito contemporâneos, né? Que são muito interessantes, tem a ver com a psique humana. Freud, por exemplo, só um parênteses, né? O Freud, que é um cara que foi estudar justamente a consciência do humano, ele se baseou muito nessa coisa dos deuses para entender as variações da psique humana. Parou, voltamos para cá, para a gente ter dimensão de quão profunda que foi esse legado, principalmente dessa experiência de Atenas. Porém, havia uma outra cidade-estado, que também foi uma cidade-estado muito poderosa naquele contexto, na qual os deuses gregos, que era governado, na verdade, era uma duarquia. Duarquia por quê, professor? Porque eram dois grupos que governavam e eram vistos como deuses. Como? Vamos voltar aqui para o mapa. Ó. Como Esparta ficava aqui para dentro, tá vendo? Ó? Aqui dentro, eles não tinham condições de se expandir para o mar, como podia se expandir a Atenas. Mas eles se expandiam por meio terrestre, o que tornou uma sociedade, ou seja, o que fez da Esparta uma sociedade voltada para o exército. Nós vamos perceber que a sociedade espartana é a sociedade da disciplina, da força, e isso fez com que aquela sociedade, portanto, fosse uma sociedade baseada na disciplina, com a economia baseada na agricultura, mas cujo poder militar, ou seja, o poder de conquista, ele era fundamentalmente um poder de terra, porque eles não tinham essa condição não tinham, por questões geográficas mesmo, condições de fazer essa expansão pelo mar. Só para a gente ter uma noção da diferença, isso cai bastante em prova, bastante mesmo, porque eles sempre querem saber qual é, mais ou menos, a pirâmide social que caracteriza essas duas cidades-estados com essas características muito diferentes, até geográficas, e essas características geográficas, não só geográficas, filosóficas, históricas, né? Num lugar surge essa ideia de democracia, né? Que é em Atenas, que é uma novidade na história da humanidade e, não por acaso, com muitas diferenças, ainda está presente até hoje. Estamos discutindo isso. Mas essa democracia
ela era baseada numa pirâmide social. Como nós falamos antes, nós tínhamos, na base dessa pirâmide, escravos, nós tínhamos, no meio, os metecos. Quem que eram os metecos? Eram os estrangeiros, tá certo? Eram aqueles que não faziam parte da sociedade grega. Eram aqueles que vinham, geralmente, das conquistas de Atenas, tá certo? E, portanto, os eupátridas, que eram aqueles que, de fato, podiam participar da sociedade grega, entre aspas, porque dentro dos eupátridas só os homens poderiam ser cidadãos. Mas cidadão era um status, era uma condição, era como se fosse uma roupa que ninguém tinha desenhado ainda e apareceu ali. Depois o nego vai recortar, vai mudar, não sei o quê, mas se alguém desenhou, pelo menos de início, foi ali. E, por outro lado, a ordem social de Esparta, embora pareça essa pirâmide social, ela era dividida entre esses esparciatas, nessa oligarquia, que eram sempre duas pessoas, dois comandantes que iam se revezando, né, entre esses esparciatas, os periecos, não confundir com os metecos, mas é a mesma coisa, que eram aqueles não espartanos, que eram aqueles que os espartanos, na verdade, haviam, né, pegado de conquistas ou que estavam lá para fazer outras coisas, e os ilotas, que aí sim eram esses conquistados nas conquistas espartanas, principalmente com o seu exército. Esparta é muito conhecida por essa coisa da cultura do corpo, né? Porque você tem que ter a disciplinarização do corpo para que você alcance né, o melhor no sentido da luta militar. Então, haja vista, né, a preponderância dessas duas cidades-estado, houve, naquele contexto, uma situação de disputa pela hegemonia daquele contexto, né? Naquele contexto da Grécia clássica, justamente pelo fato de que ambas as sociedades, cada uma ao seu modo, havia se desenvolvido deveras, mas principalmente a sociedade de Atenas, não só havia se desenvolvido, mas como ela havia iniciado uma espécie de um império através do comércio marítimo. Mas isso certamente atiçou os interesses e as lutas internas, o que levou ao que a gente conhece como guerras médicas. Não, professor, não tem hospital, não tem médico ainda, não tem nada. Médicas tem a ver aqui no sentido também geográfico, porque foi ali na questão média do mapa. O que consistiu essas guerras médicas? Consistiu na guerra entre a cidade-estado de Atenas, que comandava naquele contexto principalmente o comércio marítimo, contra outras cidades que também tinham interesse em comandar o comércio marítimo, mas que foram capitaneadas pela cidade de Esparta e comporam o que nós conhecemos como Liga do Peloponeso. É muito cobrado esse prova. Por quê? Porque a Liga do Peloponeso consistiu justamente num acordo digamos assim, numa aliança entre Esparta, entre os espartanos e outros povos que queriam também ter a proeminência, ou seja, poder comercializar no Mar Egeu, né? E no fim, essa luta, né, pela nova hegemonia, digamos assim, pela disputa colocada ali, nem deu a vitória aos atenienses, muito pelo contrário, eles saíram muito enfraquecidos, e os espartanos também saíram muito enfraquecida, principalmente depois da chamada Batalha de Leucras. Também anotar esse nome, Batalha de Leucras. Batalha de Leuctras. Porque essa Batalha de Leuctras justamente fez emergir o domínio dos Tebas, que era um dos povos que tinha se coligado com os espartanos no sentido de derrubar esse comando
dos atenienses no comércio marítimo. Correto? Alguma dúvida, pessoal? Então, beleza. Bom, depois o domínio dos Tebas, né, como a gente caracterizou, e o fim do domínio dos Tebas, depois desse processo da Guerra do Peloponeso, das guerras médicas, da Liga do Peloponeso, ele deu origem ao período chamado período helenístico, que aí sim é um período de expansão do império, do antigo império, que estava ainda em formação, formado pela estado de Atenas, a estado de Esparta, mas aqui houve uma expansão do império para o Oriente, né? Foi a chegada digamos, desse movimento no Egito, na Fenícia, na Palestina, na Índia, e não só a gente fala império, principalmente, pessoal, isso é importante lembrar, porque foi a primeira vez na história da humanidade que se organizou do ponto de vista pensado mesmo, da cabeça de um grupo político, de um ser humano especificamente, a questão de você dominar outros povos, e não só como dominar outros povos, mas de que forma obter a melhor coisa desses povos. Vejam só, a matemática, a geometria, a física, que hoje são atribuídos ao período helenístico, essas ciências têm muita relação com esse processo de conquista, por exemplo, do Egito, onde se desenvolvia já a geometria do ponto de vista avançadíssimo, como vocês sabem, por conta das pirâmides, né? Então, só para a gente ter dimensão do que foi esse momento, aí sim, depois daquele processo que a gente vinha falando até agora, mas o que foi esse processo que abre o período helenístico? E esse processo do período helenístico, não anotei aqui, mas é importante que vocês guardem, ele tem origem com o rei Filipe da Macedônia. O rei Filipe da Macedônia era o pai de um cara que todo mundo conhece como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi justamente do contexto, né, da expansão do reino de Alexandre o Grande, na expansão deste império, foi que houve essa incorporação desses povos, dos fenícios, dos egípcios, dos palestinos e dos indianos, digamos assim, a este império que estava sendo composto naquele contexto. E não só foi, lembrando outra coisa para vocês, nesse momento da história da humanidade, a ideia de você colonizar, né, de expandir, na verdade, não colonizar, colonizar não existia, de expandir os seus territórios e manter essa expansão, era uma ideia de força política, né? E essa manutenção do império não se dava só pela força, não era só o exército chegava lá atirando em todo mundo, não. Eles implementavam uma espécie de civilização que englobava, e ao mesmo tempo, né, também também tinha, passava por questões de exército e tal, mas ela, de alguma forma, ela impunha os seus sentimentos sobre as pessoas. Um dos elementos mais importantes para você fazer esse tipo de coisa, e que foi feita a primeira vez na história, na expansão deste império, principalmente com Alexandre o Grande, é você instituir uma mesma língua. E isso é um elemento muito importante para poder minimamente ter uma comunhão mínima entre as pessoas, no entendimento. E esse contexto foi um contexto que você conseguiu não só expandir o império, mas criar uma espécie de uma civilização com todas as suas dores e amores, no qual surgiu, então, conhecimentos muito importantes. Por exemplo, a geometria, a física, na astronomia, pela primeira vez na história, se cogitou a possibilidade dos planetas girarem em torno do Sol, e não, né, do Sol girar em torno da Terra, como se pensava até então.
Então, assim, foi um momento muito importante da humanidade nesse sentido. E, do ponto de vista da filosofia, isso é muito importante que vocês tenham em vista, porque isso cai bastante também na prova. Esses 4 nomes, epicurismo, estoicismo, ceticismo, que a gente vê bastante até hoje, e o cinismo, que são pensamentos filosóficos sobre a humanidade. O que é o epicurismo? O epicurismo, digamos assim, em termos muito simples, o epicurismo é você tentar eliminar todas as coisas ruins da vida, né? A ideia, na realidade, é você pensar o que você, como que você atinge a felicidade. Esse era o tipo de reflexão que se tinha a filosofia. Para a filosofia epicurista daquele contexto, você atingia a felicidade pelo aumento inexorável, pelo aumento total, completo do prazer e eliminação de tudo que lhe fazia mal. O estoicismo, pelo contrário, buscava uma coisa mais interna, uma coisa de viver bem consigo mesmo, ou o que a gente chamaria de altruísta, né? Que era a filosofia estoicista. O ceticismo, de fato, tem esse sentido de não acreditar em nada. Tudo é incerto, tudo é relativo, portanto, nenhum conhecimento é de fato seguro, né? E o cinismo. O cinismo é a pessoa que é completamente desapegada dos bens materiais, da vida, e vive como, né, de uma forma completamente desmaterializada, digamos assim. Então, para surgir um tipo de reflexão sobre a vida, né, é preciso, né, ter um contexto muito específico. E esse contexto foi, né, essas figuras aqui, a Vênus de Milo, por exemplo, que foi uma escultura desse contexto, para ver o nível, né, de arte, nível sofisticado de arte que se chegava nesse momento, né? E também temos aqui o farol de Alexandria, que é considerado hoje foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo e foi construído naquele contexto, né? Vejam só o tamanho daquele processo, que foi esse processo da antiguidade clássica e do período helenístico, certo? Bom, a diferença, né? Quando a gente fala de Império Romano, nós estamos falando justamente desse mesmo local, dessa mesma região, mas agora de um império que foi o maior depois de Alexandre o Magno, que foi, na realidade, criando este império, como nós estamos vendo ali, mas o Império Romano, de fato, ele se consolida na história da humanidade como o maior império que nós tivemos até aquele momento e até hoje, do ponto de vista de territórios, né? Vamos ver alguns elementos importantes que configuram a sociedade romana, que, na realidade, particularizam ela e que fazem, na verdade, uma diferenciação em relação ao que nós tínhamos até então da cultura grega, porque vocês vão perceber que o império, por que é chamado de Império Greco-Romano ou Império Romano? Império Greco-Romano porque os romanos eles assumiram muito do legado da cultura grega, da cultura etrusca e da cultura oriental que tinham se ligado de alguma maneira a partir da experiência de Alexandre o Grande, que fez esse movimento de criar um império e de expandir esse império, né? Então, também na sociedade romana, durante o Império Romano, nós tivemos a questão do politeísmo, havia vários deuses, havia várias deusas, muito baseados nos deuses gregos, mas que foram redesenhados e se tornaram deuses romanos, mas também aparece uma figura nova, que é essa figura divina do imperador, já que a sociedade era governada por um imperador que tinha quase um papel divino. Na política, haviam senadores vitalícios. Vocês podem ver aqui à direita, há aqui uma pirâmide social, e nessa pirâmide, como que funcionava? Quem participava dessa política? Os patrícios, que estavam no topo da pirâmide social, lembrando um pouco os eupátridas, né?
que a gente tinha visto antes, mas os eupátridas são um grupo do topo da pirâmide social da sociedade grega, ao passo que aqui os patrícios ocupam o topo da sociedade romana, mas ocupando, né, pessoal, cargos de nomes que a gente conhece, mas que surgiram naquele contexto. O Senado romano, a ideia de ter um Senado é algo absolutamente novo nesse contexto, e o Senado era, portanto, vitalício. Entre os clientes e os plebeus, que era a massa da população, entre os patrícios e os plebeus sendo a massa da população, nós tínhamos os clientes, que essa classe intermediária, que é dependente, vive de agregados e tudo mais. E, por fim, na base dessa sociedade, na base, é muito importante lembrar disso, nós temos os escravos. E esses escravos, mais uma vez, eu repito a vocês, como que se ficava escravo naquele contexto? Por guerra, ou seja, conquistava outros povos, e nesses povos eles se tornavam escravos, ou por dívidas, tá certo? E os escravos eram muito importantes, porque, como vocês estão vendo, eles eram a base daquela sociedade, que era uma sociedade também baseada na agricultura e na expansão do comércio. Correto? Território. Mais uma vez, como eu falei para vocês, nesse contexto, o que está valendo como poder é a expansão, não só a expansão, mas a manutenção do território. Do ponto de vista da economia, nós temos a base da agricultura, também a mineração, que é algo importante. Na arquitetura, a sociedade romana foi muito importante porque ela inventou essa coisa dos arquedutos para fazer irrigação. O arqueduto é uma espécie de uma construção que você joga a água para cima e depois para ela irrigar com mais facilidade as plantações. A criação do latim, não só a irrigação na questão da plantação, mas para distribuir água para a população, que é um dos primeiros momentos que a gente tem essa ideia. A criação do latim, né, que é algo muito importante. O latim hoje é algo que está na nossa raiz, de todas as nossas línguas, principalmente do espanhol, do inglês, do francês, né? E naquele contexto você tinha dois tipos de latim, um latim mais popular, que as pessoas falavam, e o latim formal, que era o latim falado por intelectuais, por membros da igreja e tal. Mas vejam só aquele elemento da língua, que é muito importante, aquele elemento da linguagem, de ter uma língua única para poder falar e todo mundo mais ou menos se entender. E aí nós temos um elemento também importante, assim como o Senado, que é a criação do direito romano. A criação de um direito que regula as relações da sociedade. Algo que vinha sendo pensado de alguma forma lá na sociedade ateniense, na ideia de um magistrado, mas que aqui ganha corpo com a lei das 12 tábuas do direito romano, que é justamente uma lei que vai regulamentar as ideias de sucessão, os delitos, vai regulamentar as instituições da sociedade romana. Né? Não se esqueçam que, portanto, a importância desse contexto, que muitas instituições do direito romano estão ainda hoje presentes no direito que nós utilizamos no mundo contemporâneo. Mais do que isso, a concepção da ideia de um direito e da ideia da existência de um direito vem desse processo. Mas, nesse contexto específico, portanto, é importante lembrar da lei das 12 tábuas, porque foi a lei, digamos assim, seria né, como se uma espécie de constituição federal, né, como se tem no Brasil, mas uma espécie de constituição da sociedade da sociedade romana e que vigorou ao longo do Império. Tá certo? Por fim, a queda do Império Romano se deu justamente, um dos elementos, né, que explica a queda do Império Romano e a sua decadência é justamente esse sistema estar baseado no sistema escravista. Porque na medida em que você não conseguia, lembrando mais uma vez e voltando a falar,
O escravo era escravidão por dívida e escravidão por conquista de outros territórios. Na medida em que eles, né, haviam conquistado já vários territórios, não tinham mais territórios a conquistar, foi diminuindo o fluxo de escravos e a possibilidade, portanto, de essa economia baseada nesse sistema escravista continuar funcionando. A escravidão antiga, a base dela é justamente essa. E quando a economia começa a entrar em declínio, não só a economia, como a própria expansão do território começa a entrar em declínio, nós temos o processo de instabilidade política interna, de corrupção das instituições, de não legitimidade de algumas instituições ou não, somada à invasão dos povos não civilizados, entre aspas, né? Mas, na verdade, eles chamam de povos bárbaros, mas eram os povos germânicos que estavam fora desse Império Romano, como os visigodos, os anglo-saxões, os hunos e francos, né? Vejam só, visigodos, saxões, hunos, francos vão dar origem a muitos povos que nós conhecemos hoje. Os visigodos são os alemães, por exemplo, dão origem a grande parte da Alemanha. Os francos dão origem à França, por exemplo, né? Mas outro elemento essencial foi a expansão do cristianismo, né? Que, embora o Império Romano tenha perseguido os cristãos por muito tempo, depois de um determinado momento houve uma expansão desse cristianismo, principalmente na crítica quanto àquele poder divino dos imperadores, mas a crítica mais geral ao politeísmo, porque o cristianismo não era adepto à existência de vários deuses. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Perfeito. Então, nós vamos fazer aqui duas questões e aí a gente faz um intervalinho e depois retoma, tá certo? Gostaria de pegar algum voluntário ou voluntária para poder ler para nós aqui, por gentileza. Alguém se voluntaria? Eu posso ler. Por favor. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política: A. Controle de terra. B. Liberdade de culto. C. Igualdade de gênero. D. Exclusão dos militares. Ou E. Exigência de alfabetização. E aí, pessoal, qual que a gente vai? Qual que a gente vai? Vamos ler de novo. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado, concorda? Olha, realmente, soberania dos cidadãos, daquele que podia ser cidadão? Show, tá certo. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos, ou seja, daqueles grupos que podiam ser cidadão, leia-se assim, em relação à população total, não nem de mulheres, de homens livres, né? Ou seja, daqueles que também poderiam ser cidadãos, podia variar muito, né? Sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa relação entre homens livres e a população geral, ela nas aristocracias, ela tendia a concentrar mais o poder. Na democracia, essa concentração tendia a diminuir um pouco menos. Então, esse é o ponto. É isso que esse texto está dizendo. Então, vamos ver a pergunta. Na cidade-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto, a proporção de cidadãos. Então, ele está querendo saber, justamente, aristocracia, oligarquia e democracia. Essa é a proporção. Descrita no texto, é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Qual era o critério para participar da política naquele contexto de Atenas?
Era uma religião? Era igualdade de gênero? Todos os homens poderiam participar da polis? Os militares não podiam participar, ou seja, todos, exceto os militares, podiam ser cidadãos? Não. Todos os cidadãos tinham que ser alfabetizados? Também não. Então, nos sobra aqui o controle da terra, que é, como nós estávamos vendo antes, aquilo que caracteriza o poder nessa sociedade e o que abre em si, portanto, a possibilidade de ser ou não cidadão. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos para a próxima e última questão. Quem é o voluntário dessa vez? Vem para cá, eu quero o voluntário. Vem para cá o voluntário. Ninguém, vem para cá. Eu posso ler. Por favor. Enem 2017, texto 1. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 400 a.C., 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Perfeito. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia, b. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias, c. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades, d. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses, e. Criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Então, vamos ver quais são as realidades sociopolíticas que ele está comparando aqui, pessoal. Bom, ele falou de um lugar de Solon. Solon faz parte da Antiguidade Clássica, Grécia. E a outra realidade política, ele falou da lei das 12 tábuas. Como a gente já tinha visto, a lei das 12 tábuas faz parte da sociedade romana. E vejam vocês que no texto anterior, ele está colocando legislador entre aspas, porque nós vimos lá atrás que a sociedade grega, em Atenas principalmente, houve a discussão sobre magistrar, sobre legislar, e isso levou, inclusive, a algumas leis importantes que modificaram muito aquela sociedade e fizeram surgir elementos inovadores, mas não havia ainda a existência de um direito grego, tal como vai existir com o direito romano e a lei das 12 tábuas, que é uma espécie de constituição desse direito. Então, é essa discussão que ele quer que a gente pense, né? que a gente pegue, a ideia de como que leis e sociedade são importantes e como que elas surgem, de que medida que elas surgiram. Elas surgiram mostrando o quê? Aí a gente vai marcar a letra E, porque elas surgiram, né? E quando elas surgiram, houve sim uma diminuição das desigualdades de tratamento, embora depois, né, inclusive, a gente consegue ver a corrupção das instituições republicanas num contexto em que isso não é observável. Mas houve um apogeu de ambos os contextos e, em ambos os contextos, houve uma tentativa de criar normas coletivas, não que visassem a diminuir as desigualdades de tratamento, mas que acabaram tendo isso como consequência. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal?
Não, professor. Não? Olha, então vamos fazer o seguinte. São 8 horas. Vamos dar uns 10 minutinhos ou 5 minutinhos de intervalo? 7, pode ser? Pode ser. Então tá, 8h07 a gente está de volta, tá bom? Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di, más te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, solo cuando estás. Voltando à nossa parte 2 da aula de História, vamos falar um pouco agora sobre feudalismo, absolutismo e mercantilismo, que são também 3 coisas muito cobradas nos vestibulares, no Enem, e algo que tem muito a ver com a queda do Império Romano, do qual falávamos um pouco antes. O primeiro ponto que a gente falava sobre o Império Romano, e um dos elementos que levaram à crise do Império Romano, foi justamente a base de sustentação econômica daquele império, que era a base da escravidão. A base da sustentação da sua agricultura e da sua mineração, que era baseada na manutenção e na extensão do território e na captura, portanto, na transformação na condição de escravo desses escravos de guerra, ou mesmo a escravidão por dívidas. Nós vimos também que, na medida em que a expansão do império deixou de ser tão pungente assim, foi justamente pelo fato, gerou justamente o fato de não ter uma mão de obra escrava tão disponível como você tinha por esse mesmo sistema, gerando assim uma crise e uma queda desse Império Romano, que, entre outros elementos, foi marcada pela fragmentação política deste império. Quando nós falamos de fragmentação política do Império Romano, é esse processo que se confunde, e se coincide, na realidade, com o processo chamado de invasões dos outros povos, como nós vimos antes, dos francos, dos visigodos, dos anglos, dos saxões, e na criação, portanto, de um outro sistema de organização daquela sociedade, que não será mais uma sociedade baseada no império, mas será uma sociedade baseada numa organização da terra e numa organização mais pormenorizada da terra, fragmentada. Os territórios que antes eram extensos no império passam a ser agora organizados na sociedade feudal por uma unidade
muito específica desse contexto, chamada feudo, né? Ah, professor, como que funcionava? Olha, como você não tinha escravos suficientes, era um dos elementos que levou à queda do Império Romano, houve uma outra relação nessa questão da terra. Como? Como possuía o clero, que era o grande poder daquele contexto. Só lembrando uma coisa para vocês: quando o Império Romano se quebra, né, se rompe, ele quebra no meio. Ele quebra no meio porque ele tinha, como nós tínhamos falado antes, uma expansão para o Oriente. Então, o Império Romano quebra no meio, se fragmentaliza, principalmente a partir da expansão do cristianismo, e a parte oriental se torna o Império Bizantino, né? Esse Império Bizantino ele só vai entrar em decadência, ele só vai finalizar, né, no final da Idade Média, e vai ser um contraponto a esse contexto que vai ser novo, que é justamente esse sistema feudal. Mas em que baseava justamente esse sistema feudal? Na ausência, portanto, dessa mão de obra, entre aspas, de escravos e de um império concentrado, de um poder concentrado em alguém ou alguma instituição, nós tínhamos, portanto, o clero, a igreja, que era dona da terra, dona do poder político e ideológico daquele contexto, né? O alto clero e o baixo clero eram as fragmentações dentro deste estramento social, que era o clero. A nobreza, que era composta por senhores possuidores justamente da terra. E eles eram possuidores de pequenas e grandes porções de terra, e justamente com essas pequenas porções de terra, eles tinham os vassalos, que eram aqueles que trabalhavam nessas terras para os senhores feudais, né? Então, não havia mais essa relação, digamos, de escravidão. Agora, essa relação será substituída ou reconfigurada, melhor dizendo, pela relação entre o senhor feudal e o seu vassalo. Essa relação de suzerania e vassalagem consistia justamente no empréstimo, entre aspas, das terras, para que os vassalos, os servos, principalmente, pudessem controlar e cultivar essas terras, cultivando assim tudo o que fosse necessário para o reino e para a subsistência deles mesmos, e o excedente seria entregue ao senhor feudal. Ou seja, o excedente dessa riqueza seria entregue na unidade do feudo ao senhor feudal. Tá certo? Aqui era mais ou menos a unidade de um feudo. Você tem aqui um castelo onde mora a família do senhor feudal e os elementos da agricultura que compõem todos os produtos de subsistência do próprio reino, das próprias pessoas, entre aspas, embora vivessem em condições muito ruins, e a organização do excedente. E a igreja sempre como um poder ideológico aqui, já se mostrando pela primeira vez como um poder ideológico organizador da sociedade, já que antes a Igreja Católica não tinha esse poderio, haja vista, como nós vimos antes, que a sociedade greco-romana, o Império Greco-Romano, era um império politeísta, né, de vários deuses. Enfim, essa relação entre suzerania e vassalagem, portanto, é a relação que vai organizar o modo de produção feudal, a maneira como se vai organizar a terra, quem vai cuidar da terra, quem não vai, porque justamente o que se faltava era a terra. Aqui é um pouco da estrutura mesmo do feudalismo, tendo o senhor feudal, né, como centro desse processo, né, o senhor feudal que era o grande proprietário de terra, né, e que se revezava junto ao clero, os nobres, os guerreiros e os servos. Essa relação que se manteve de suzerania e vassalagem, ela foi muito baseada no direito e nos costumes que se tinham naquele contexto, que é considerado de
que a gente chama de consuetudinário. É muito importante vocês terem essa noção de consuetudinário. Lembra que a gente estava falando de normas e de constituições, normas coletivas? Pois bem, agora as normas coletivas, de alguma forma, são substituídas pelas normas mais, digamos, pertinentes à convivência social e aos costumes de determinada região ou não, criando, assim, uma fragmentação política, como a gente viu, em várias unidades, em vários feudos, e esse conceito binário era a relação que determinava, portanto, esse modo de produção feudal. Ao passo que o poder ideológico, como a gente viu, era o poder ideológico da Igreja, que mantinha, portanto, uma certa cimentação, né, das ideias nesse contexto e que exercia um poder ideológico muito expressivo e, na verdade, foi a primeira vez que ele entra, né, que ela entra enquanto instituição, enquanto poder ideológico expressivo no contexto da história da humanidade, um poder político. Contudo, né, esse próprio sistema feudal e a própria criação do excedente pelo sistema feudal, o próprio modo de produção feudal, foi criando novas possibilidades, né? Não do ponto de vista do estamento social, porque a sociedade feudal não tinha mobilidade social. Esse é um elemento muito importante, né? Assim como a sociedade não tem mobilidade social no Estado absolutista, ela não tem nesse contexto. Os papéis sociais eram definidos já pelo nascimento, quase, né? Praticamente. E a Igreja tinha uma função nisso. Porém, como a gente estava vendo aqui, no entorno daquelas unidades dos feudos, houve um processo de desenvolvimento comercial muito grande. E justamente os grupos que faziam comércio, depois da missa, né, acabava a missa e tinha um comércio em volta ali dos muros dos feudos, e as pessoas faziam suas compras, houve um elemento muito importante de desenvolvimento desse comércio, e os grupos que faziam esse comércio eram justamente chamados de burgos. Burgos, da onde veio o termo burguesia. E esse desenvolvimento comercial ele foi acompanhado de uma série de outros elementos, como o próprio nascimento da imprensa, que nasce nesse contexto, e principalmente um movimento de renascimento cultural que passa que nasce, na realidade, dentro da própria instituição da Igreja. Professor, o que é renascimento cultural? O renascimento cultural é interessante, é justamente, pensar uma coisa que é renascimento, é porque ela já nasceu antes. É, na realidade, a adoção, né, a adoção de uma forma nova dos valores que já tinham sido, de alguma forma, desvendados, ou pelo menos orientados pela sociedade ateniense, pela sociedade romana, principalmente no que diz respeito à pintura, à arte. É nesse contexto que surge Michelangelo, Rafael, que surge Maquiavel para falar sobre a política. Então, há um renascimento cultural no sentido de que há uma virada, no sentido de valorizar aqueles elementos, inclusive explicativos da humanidade, que tinham sido invocados lá atrás, naquele contexto específico do Império Grego, do Império Romano, como a própria noção de política, né? A Igreja, que na realidade constituía, né, um centro, de alguma forma, naquele contexto, um centro ideológico, passou a contratar, né, os artistas para desenhar, né, a Capela Sistina e tal. E era justamente nos desenhos, né, nos desenhos religiosos que eles passavam a mostrar uma nova preocupação, que era a preocupação com o humano, né, com o homem. Quando o homem volta a ser o centro da preocupação, o homem no sentido do homem. O que é isso, professor? Como assim o homem? Ora, até então, todas as explicações do mundo eram dadas pela Igreja. E, portanto, o poder ideológico explicativo do mundo estava na ideia de um Deus único, que explicava não só, né, a origem das coisas, mas ele dava ele dava sentido à própria divisão dessa sociedade.
né? Então, olha, é assim porque Deus quer, que não sei, enfim. Ao sair de Deus e ir para o homem, né, ao mirar para o homem, as explicações acerca do mundo também vão se alterar. E esse renascimento cultural tem tudo a ver com isso. Voltando ao Maquiavel, que é desse contexto, e tem tudo a ver com essa coisa de explicar, né? O Maquiavel é um dos primeiros caras que vai escrever justamente essa ideia de que a política não se explica por Deus. O poder divino não explica-se por Deus. Não, o poder político não explica-se pelo poder divino. A política tem um sentido que a gente precisa compreender o que é, assim como foi no Renascimento, na pintura e no desenvolvimento de todos esses elementos. E é claro que, ao longo do tempo, esses elementos passaram a não ser compatíveis com aquele modo de produção feudal, justamente pela sua restrição em vários sentidos, mas principalmente pela restrição ao desenvolvimento comercial, que passa a tomar um fôlego muito mais amplo a partir do século XVI, do século XVII, quando Portugal passa a ser protagonista da chamada expansão marítima, quando se encontram novas rotas comerciais, e aí sim nasce essa figura aí, através principalmente de Portugal, do Estado absolutista. Então, agora não é mais o senhor feudal que está né, naquela pequena unidade ou com o vassalo, o suzerano, retirando o excedente. O Estado absolutista, a criação desse Estado absolutista, cujo protagonista é o Estado português, é o primeiro lugar no mundo onde você tem essa ideia de um Estado, mas essa ideia ela é acrescida, ou seja, ela ganha fôlego mesmo com a política que a gente chama de mercantilismo, que é quando a riqueza e o poder de um Estado passam a se tornar um elemento de poder. Antes, lembra que a gente pensava que era a manutenção e expansão do território. Mas agora, a manutenção e expansão do território, como foi feito, como Portugal fez, que foi, inclusive, algo que nos colocou, de alguma forma, nessa rota do imperialismo português, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, ou quando os portugueses chegaram aqui, foi nesse sentido de ampliação dessas rotas comerciais. Eles queriam ampliar as rotas comerciais, mas com a retórica de expandir os seus territórios, porque até então era isso que fazia de um império um grande império, né? Mas, nesse contexto, isso se modifica radicalmente porque ele incorpora, em primeiro lugar, essa ideia do comércio e, portanto, de poder criar novas rotas, principalmente para as especiarias, e incorpora um poder muito mais centralizado e muito mais amplo, um poder de Estado, digamos assim, com tecnologias mais propícias para poder expandir os seus territórios. Muito parecido com a expansão daquele primeiro império que nós vimos, que era justamente a expansão dos territórios, mas agora com algo muito diferente, que é a tecnologia marítima da Escola de Sagres, que é aquilo que consagra Portugal nesse primeiro momento chamado de mercantilismo, cuja ideia era justamente traçar essas rotas comerciais, mas chegar nos novos países e não chegar lá e se apropriar do território, não, chegava lá e tirar tudo o que for possível de riqueza para aumentar o poder do Estado, que era o que ficou chamado como metalismo, que Portugal implementou no Brasil no momento do ouro. Enfim, e essas novas rotas comerciais, olha aqui, pessoal, aqui está Portugal, tá certo? Essa aqui foi a rota que Vasco da Gama fez, porque o que eles queriam fazer? Tinham produtos, especiarias.
na Índia. E essas especiarias, né, temperos vários, davam muito lucro a Portugal no sentido de comércio. Então, eles foram desenvolvendo a própria estrutura marítima, né, daquele contexto para expandir as suas rotas comerciais, estimulado, portanto, por esse Estado absolutista. Um Estado absolutista que incorpora aqueles velhos senhores feudais através da estratificação da nobreza. Não por acaso o Estado português é considerado, ou seja, ele é visto como um Estado que tem muito fidalgos, fidalguia. Essa palavra de fidalguia, ela tem muita origem dos senhores feudais, né, e de como foi criada essa nobreza dentro do Estado. E o Estado sustenta esta nobreza, né? Ao mesmo tempo que o Estado sustenta a nobreza, ele também oferece apoio aos negócios da burguesia. Tá certo? Então, nós temos esse movimento, que é um movimento um pouco que transitório mesmo, né? Digamos assim, entre o Estado burguês, capitalista, que emerge depois da Revolução Gloriosa, da Revolução Industrial, sobretudo da Revolução Gloriosa na Inglaterra e da Revolução Francesa na França, e o feudalismo, a Idade Média, onde essa figura do Estado, né, ela ficou fragmentada depois do processo da queda e declínio do Império Romano. Mas o Estado absolutista, quando emerge, portanto, enquanto figura essencial, ele emerge trazendo para si essas duas classes, que é justamente a burguesia e a nobreza, mas ele exponencia, ele amplia os poderes, principalmente da nobreza, nesse contexto, e da burguesia, na medida em que a sua riqueza não é mais baseada tão somente na manutenção do território e na expansão do seu território, mas também que essa manutenção e expansão do território signifique, por sua vez, a manutenção e ampliação de riquezas possíveis, principalmente a moeda, o dinheiro, que passa, os metais preciosos, que se tornam elementos muito importantes, não só porque têm valor, mas eles são os elementos primários para cunhar as próprias moedas, né? E aí, nesse processo, é que diferente, lembra que eu falei erroneamente colonialismo antes, é nesse processo histórico que surge essa coisa do colonialismo, de você ter uma colônia para que você possa justamente, para que a colônia possa ser um anexo, digamos assim, da economia da metrópole, no sentido de angariar ainda mais metais e força e poder e riquezas para o Estado, porque a partir desse contexto, né, a riqueza no seu sentido mercantil, no sentido do dinheiro, do comércio, ela passa a ter passa a ser um elemento valorativo importante para configurar o poder de um Estado. E parece que essa foi uma entrada que ainda persiste até hoje, porque, na realidade, a ideia era fazer uma balança comercial favorável. Essa ideia de fazer uma balança comercial favorável é uma ideia que surge nesse contexto, né? No contexto do Estado absolutista, né? E que tem muito a ver justamente com essa ideia do metalismo e de expropriar a riqueza das novas colônias através desse processo de novas rotas comerciais. Porque era essa a ideia de você buscar novas colônias e novas rotas comerciais. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá fazer essa última questãozinha para a gente finalizar. Quem poderia nos ajudar, então, por gentileza? Bora acordar, pessoal. Então, leio eu. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, uns combatem, outros, enfim, trabalham.
Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. A ideologia apresentada por Dallebrun de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que ela se opôs estão indicados, respectivamente, em... Bom, ajuda sempre a gente olhar, pessoal, o título dos livros, porque eles já nos dão aqui uma ajuda. Antologia de textos históricos medievais. Uma antologia é uma seleção, digamos, dos melhores textos, né? Dos textos mais profundos. Os melhores textos históricos medievais. Bom, se são medievais, a gente tem que lembrar que, pelo menos, a igreja tinha um papel importante naquele contexto. Tanto que ele começa falando a casa de Deus, que acreditam una. Opa! Se é una, é um Deus só, não são vários. Então, não é politeísmo. Que acreditam una está dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Então, a igreja tem três partes. É isso que ele está dizendo. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega de se aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar em paz. Então, para ele está perguntando como que a lei justamente funciona, como que funciona esse estamento, está tudo certo. Se continuar dessa maneira assim, o mundo pode gozar em paz. Então, portanto, vamos ver aqui. A ideologia apresentada, ela serve para quê? Para justificar a dominação estamental e revoltas camponesas? Não, revoltas camponesas não. Para continuar assim, não dá. Para subverter a hierarquia social e justificar a centralização monárquica, não faz sentido, né? Se subverter a hierarquia social e manter a centralização monárquica, porque a centralização monárquica é uma caracterização da hierarquia social. Para impedir a igualdade jurídica e revoluções burguesas. Opa, interessante isso daí. Interessante. Mas, vamos ver os próximos. Para controlar a exploração econômica e para unificação monetária. Controlar a exploração econômica e unificação monetária? Será? Né? Será que é isso? Já que a exploração econômica no Estado absolutista ela já nasce controlada, né? Ela só vai se descontrolar depois. Letra E. Questionar a ordem divina e a reforma católica? Será que ele está questionando a ordem divina com essa questão? Não, não está. Ele está dizendo que a casa de Deus são três, mas Deus ainda faz parte, e essas três partes que dão o azeite ao todo e mandam a coisa funcionar. Portanto, qual é a nossa resposta certa? Impedir a igualdade jurídica, ou seja, que todos sejam iguais, e as revoluções burguesas. Por quê? Porque a burguesia é que não queria justamente esse Estado absolutista por um determinado momento, porque ela considerava que isso poderia atrapalhar o desenvolvimento dos negócios. Isso, não, de alguma maneira, foi o que ocorreu na Revolução Francesa, principalmente, quando a burguesia tira a nobreza do Estado absolutista francês, quer dizer, inicia um processo de retirada e depois, né, a gente vai ver nas próximas aulas como que isso se deu na França depois de 1789. Então, a igualdade jurídica, que é algo reivindicado, inclusive, na Revolução Francesa, né,
que é a igualdade burguesa, podemos dizer assim, né? Igualdade jurídica entre proprietários de alguma coisa, mas ela não existia, porque você tinha uma sociedade estamental. Uma sociedade estamental, uma sociedade dividida em estamentos, ou seja, em caixinhas, que era o clero, o alto, o baixo clero, o médio clero, os nobres e, principalmente, a nobreza de Estado que estava lá e os burgueses, os capitalistas. Né? Então, isso era legitimado pela Igreja. Essa estratificação, como se diz, essa divisão social, que era engessada, lembrando que não tinha mobilidade, ela é reivindicada e legitimada pela Igreja Católica. Portanto, é por isso que ele quer impedir a igualdade jurídica e as revoluções burguesas. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos ficando por aqui por hoje. Eu agradeço muito pela paciência de vocês, pela presença. Espero ter ajudado aí no processo da gente entrar novamente, aquecendo as turbinas para a história do segundo semestre. E aguardo vocês na nossa próxima aula daqui a 15 dias, uma aula mais curta, claro, mais adequada aí ao modelo que a gente vai fazer. Lembrando que essa aqui foi uma revisão e a gente volta no tema da Revolução Industrial. E também qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrem, vocês podem me mandar um e-mail, conversar no WhatsApp e a gente vai trocando ideias, trocando figurinhas para que vocês possam ter aí um conhecimento bacana e a gente possa aí trocar um aprendizado. É isso que importa, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite, espero que todos durmam muito bem. E obrigado pela paciência, viu?